Bom dia, meus alunos. Ó, Pro aqui mais uma vez com vocês. Então, hoje nós vamos estudar na disciplina de História sobre o conteúdo da revolta do período colonial. E nesse conteúdo que nós vamos estudar hoje sobre a revolta do período colonial, vocês podem acompanhar no livro na página 38 até a página 43. Aí vai ter a explicação das atividades e também tem as páginas das atividades que vocês vão realizar hoje. Então, revoltas do período colonial. Essas revoltas do período colonial, nós não vamos falar todos os assuntos hoje, mas vamos dividir em dois itens, que é a tensão da região das Minas e a conjuração mineira. Então, vocês vão aprender o que levou à revolta do período colonial. São vários fatores que levou à revolta do período colonial. Não foi uma só, mas várias coisas que foram acontecendo. Mas a principal consequência, ou a principal causa que conduziu todas essas revoltas foi o domínio do governo português na colônia. Por quê? O governo português, ele tinha o domínio na colônia, principalmente relacionado às atividades econômicas ou às atividades, todas as atividades que dava lucro, que dava riqueza. Uma dessas atividades era o açúcar, o café, então a produção de açúcar, de café, o comércio e a mineração eram uma das grandes causas. Então, diante desse domínio que os portugueses tinham com a colônia, então várias lacunas foram aparecendo para que houvesse essas revoltas. Por isso que o nome não é nem revolta, mas revoltas, foram várias. Então, uma dessas revoltas é na tensão na região das Minas. O que acontece? Então, no início do século XVIII, houve uma notícia da descoberta do ouro no interior do Brasil. Então, se espalhou rapidamente e se espalhando isso, várias pessoas de diversas regiões foram a essa região das Minas e começaram, vamos dizer ali, a explorar, e aquela região foi crescendo rapidamente. Contudo, os bandeirantes paulistas não aceitavam que as pessoas de outros lugares explorassem esse minério, ou seja, eles achavam que era só eles ali na região ali de São Paulo, porque quando o ouro o minério foi descoberto, foi principalmente naquela região da parte que está mais para São Paulo. Hoje em dia não, hoje em dia a parte da mineração, eles, depois que foram divididos os estados por estado, então eles fazem parte hoje em dia de Minas Gerais, mas naquela época fazia parte dessa região. Então, esses bandeirantes paulistas, quem são esses bandeirantes paulistas? Esses bandeirantes paulistas eram aquelas pessoas que eram responsáveis de pegar os escravos, de tornar escravos, de pegar os índios, eram aqueles também responsáveis de descobrir as pedras de ouro, as pratas, eram essas pessoas responsáveis. Então, eles, vendo que todas as pessoas estavam saindo dessas regiões para regiões de lá, para fazer essa exploração, então o que acontece? Eles não aceitam isso, não aceita que as pessoas se revoltam ou se as pessoas exploram o ouro e começam a fazer conflitos, e aí vai surgir uma guerra, a Guerra dos Emboabas. Essa guerra durou durante 2 anos, que foi em 1707 a 1709, então dura 2 anos. E termina com a derrota dos paulistas. Os paulistas são derrotados e aí depois disso eles vão seguir para outras regiões. Seguindo para outras regiões, eles vão
Mais tarde, em 1720, vai para uma região de Vila Rica, atual Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Depois que o governo português promoveu a instalação das casas de fundição, o estabelecimento é responsável por arrecadar parte de todo o ouro que circulava a colônia. Ou seja, os portugueses, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer casas de fundição. O que essas casas de fundição faziam? Depois, né, que os homens lá exploravam tal, eles exploravam, vamos dizer assim, 5 toneladas de ouro. A quinta parte deveria ir para o governo português. Só que os responsáveis pela fundição, eles começam a ficar revoltados e não aceitam isso. Então vai surgir o quê? Mais outra revolta. E surge essa nova revolta porque as pessoas não aceitam. E dentro dessas pessoas, que são várias pessoas que não aceitam, vai ter um que vai se destacar bastante, que é Filipe dos Santos. A chamada dessa revolta era a revolta da Vila Rica. Porém, com esse Filipe dos Santos, ele se destaca bastante, ele termina morrendo. Então essa guerra ela vai ser conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. Então foi mais uma. E se vocês olharem aí na imagem, aí a imagem vai destacar, vai dar o exemplo, né, das 5 toneladas, ou seja, das 5 partes de ouro se encontrasse, uma ia para o governo português. E logo embaixo tem esse desenho, essa figura que ilustra a morte de Filipe Santos. E essa morte ele vai mostrar como exemplo para muitos outros que querem se revoltar, quer fazer algumas revoltas. Então eles fazem isso para dar exemplo. Então aí surge, né, revoltas, conflitos e até mesmo chega à morte. Nosso segundo ponto de agora vai ser sobre a conjuração mineira. Como foi que aconteceu essa conjuração mineira? A extração de ouro na capitania de Minas Gerais foi muito intensa, que segunda metade do século XVIII as reservas foram se esgotando e sofreram uma grande redução. Só que assim, foram reduzindo. Só que o governo português, eles queriam a parte para eles. Só que as pessoas se pensaram, nossa, a gente não tá nem conseguindo arrecadar ouro. Como é que a gente vai mandar para o governo português? E o governo português fala, não, tem que mandar por ano. Ele começa a cobrar por ano. Tem que dar 1.500 toneladas de ouro. Então as pessoas não aceitam, não se revoltam. Acontece que eles falam que se não cobrar, eles vão tomar escravo, casa, bens materiais. E assim vai gerando outro conflito. E aí vai surgir homens, principalmente militares, médicos, religiosos, comerciantes, fazendeiros, que vão fazer essa revolta. E essa revolta eles vão dar como nome de conjuração. O que é conjuração? Uma revolta contra uma autoridade estabelecida. Ou seja, qual era essa autoridade? Era o governo português. E dentro dessa conjuração, eles vão procurar também mudar, não mudar, mas eles vão surgir nessa época a bandeira, que vocês podem acompanhar aqui no livro, na página 41, que é em forma de triângulo, tem a cor vermelha. Tá em latim, né? Mas traduzindo para português significa liberdade, ainda que tardia. Ou seja, as pessoas estavam ali lutando. Era uma revolta que estava em busca de melhorias, em busca de liberdade, em busca de lutas. Então eram essas pessoas. Dentro dessas pessoas surgiu também uma grande pessoa, uma grande figura, que hoje em dia nós reconhecemos, valorizamos bastante, que é conhecida como Tiradentes, que a gente já
né, comemorou no dia 21 de abril. Então, Tiradentes foi essa pessoa também que lutou vamos dizer assim, por uma independência de Portugal, independência desse governo que simplesmente queria só explorar, só queria ter para eles. Então ele foi uma dessas pessoas. Então o nome dele, né, conhecido como Tiradentes, mas o nome dele é o militar Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, condenado à morte. Ele foi condenado à morte. E então ele foi um grande exemplo dessas pessoas que participaram desses conflitos para uma melhor independência ou uma melhor condições de vida do nosso povo brasileiro. Então esse é o nosso conteúdo. Espero que vocês entenderam, compreenderam. Então isso aqui tá a explicação da prova. Então vocês podem depois também ler aqui, fazer atividade, e no finalzinho da nossa aula, hoje pela manhã, a prova vai estar corrigindo também, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã.